Oh, okay. C A. Ah, feliz Halloween em setembro. Sim, eu sei, ainda tá cedo, mas eu queria muito fazer. Te ouvir. Nesse episódio, Finn acorda em um hospital e chama o doutor, mas não tem nenhuma resposta. Então ele sai para a cidade de cadeira de rodas e encontra uma cidade totalmente deserta e silenciosa. Yo, is everyone at church? Worshipping Glob? O conceito de ficar sozinho no mundo sem saber o que aconteceu com todo o resto da humanidade, ou nesse caso do povo doce, é algo bem sinistro, e juntando ao fato que o Jake está totalmente doente mental nesse episódio, não deixa ele mais leve. O Jake literalmente prende o Finn amarrado, impedindo mesmo de sair. Agora, se imagina na pele do Finn nesse momento. Ficar preso e amarrado com um cara que está insano numa cidade deserta sem saber o que aconteceu. Mas tudo isso é esquecido quando chega no final do episódio. Com a cena final, tudo isso é esquecido e substituído por uma cena muito bizarra envolvendo um cervo, que consegue ficar em pé e está lambendo todo o povo de Ui, deixando presos para morrer. É um episódio muito bizarro em geral, mas essa cena no final deixa o episódio inesquecível. Número 9. O Acampamento Fantasma, em Rugrats Crescidos. Rugrats é um desenho que claramente foi feito para crianças. Os personagens principais são crianças, pelo amor do milho. Mas esse desenho, como já foi falado em vídeos anteriores, tem uma versão adolescente deles, focado em conflitos sociais e coisas de adolescentes. Existe um episódio que foi marcado na minha cabeça e com certeza na cabeça de muitas crianças que viam o desenho na época, e até hoje me fez arregalar os olhos de tão bizarro que é. O episódio Entrevista numa Fogueira de Acampamento tem um plot bem pesado para desenhos infantis. No episódio, Tommy, um dos personagens principais, está empolgada para passar um tempo no acampamento com seus amigos, já que lá existe uma lenda de um fantasma que assombra o acampamento, e é a oportunidade perfeita para ele poder fazer filmagem do filme de terror que ele quer produzir. Lá eles encontram um personagem chamado Bean, que é uma criança que vive no acampamento. Como é de se esperar, ele é o próprio personagem que assombra o próprio acampamento. A cena que fez o episódio vir para essa lista é no momento final do episódio, quando a turma revê a filmagem que o Tommy fez pro filme de terror, e dão de cara com essa cena. Still, whatever happened to your freaky friend Bean? Don't never got no brain or nothing. O que o fantasma quer dizer com isso, eu não tenho a menor ideia, mas essa cena é com certeza bizarra. Número 8. A fábrica de bonecas em Scooby-Doo Mistério S.A. O fato de Scooby-Doo Mistério S.A. ter tido essa liberdade de colocar fantasmas reais dentro da história do desenho fez com que ele tivesse o tom mais pesado e real para o próprio. Mas mesmo com essa mudança repentina de tom, ninguém esperava que ele chegasse a um ponto que o episódio A Ira de Krampus chegou. O episódio tem uma cena inteira que me fez ficar surpreso com o tanto de imagens que podem entrar em filmes de terror. No episódio, eles fazem uma perseguição e acabam entrando em uma fábrica de bonecas abandonadas. E lá dentro é cheio de imagens com bonecas sem olhos e penduradas em todos os lugares, com o que parece ser sangue saindo da boca e os olhos delas. E além de tudo isso, elas começam a falar do nada, e como eu disse anteriormente, a presença de coisas realmente sobrenaturais dentro da história do desenho é um fato, e faz essa cena ficar ainda mais bizarra. Mama, Dada, Mama.
Número 7. Minhoca de Bob Esponja. Eu coloquei esse episódio no meu vídeo de cenas banidas em Bob Esponja e disse que essa cena não é exatamente assustadora, mas parece que eu estava errado. Muitos comentários apareceram nesse vídeo dizendo que esse episódio realmente os deixou assustados, e se eu parar pra pensar, sim, essas cenas de zooms de borboleta é realmente algo extremamente assustador. Besouros e insetos já não é algo muito divertido de olhar, eles são bem nojentos. Mas não basta eles colocarem essa cena dentro do episódio, como eles colocaram um som de fundo que faz a cena ficar ainda mais perturbadora. O episódio gira em torno do caos que o Bob Esponja e o Patrick fizeram a cidade passar, ao perceber que a minhoca que a Sandy cuidava não era uma minhoca, e sim uma lagarta que vira uma borboleta, dando cenas e zooms no que parece ser um monstro tanto na visão dos protagonistas como da do espectador. Número 6. A Morsa, Pingu. Pingu é um desenho que é difícil pensar numa lista de episódios mais perturbadores em desenhos. Primeiramente porque não é um desenho animado, e sim um programa de stop motion. Mas no meio de um montão de episódios inocentes que conta a história de um pinguim criança vivendo coisas de criança, temos um episódio que foi tão pesado que foi até mesmo banido em muitos canais na Inglaterra e até mesmo nos Estados Unidos, justamente pelo fato de conter uma cena que fez muitas crianças ficarem legitimamente assustadas com o que lhe foi mostrado. No episódio O Pesadelo de Pingu, também conhecido como O Sonho de Pingu na Europa, nos apresenta um personagem que nunca mais foi mostrado no desenho e parece que foi pra melhor. A morsa gigante aparece como um animal muito mal feito e bizarro, com olhos completamente pretos e com dentes que lembram dentes de ser humano. Claro que foi tudo um sonho, nada daquilo realmente aconteceu, mas não ter o fato de um monstro tão bizarro é mais parecido de um programa tão inocente quanto o Pingu. Pizza. Número 5. Cabeça da Mansão Noroeste, Gravity Falls. What do we do? What do we do? Don't worry, it can't get worse than this. Gravity Falls não é exatamente um desenho feito com o intuito de ser visto por crianças. Com isso em mente, a cena do episódio Mistério da Mansão Noroeste fica ainda mais perturbador do que parece de primeira. No episódio, Dipper vai atrás de um fantasma dentro da mansão da família mais importante de Gravity Falls. Chegando lá, a cena que nos dá boas-vindas não é muito confortante. As cabeças de animais ganham vida e começam a sangrar pelos olhos e bocas. Não seria a última vez que iríamos ver sangue no desenho, mas com certeza é a última vez que vamos ver tanto sangue dentro de um desenho de classificação livre. A cena fica ainda mais amedrontadora quando Dipper procura a fraqueza do fantasma que assombra a mansão e tem um "reze por clemência" como resposta. E a cena não acaba por aí, o fantasma aparece em sua forma real, com um machado enfiado na sua cabeça, como uma lembrança da sua terrível morte. Sem dúvidas é um momento que dá medo. Número 4. Pesadelos, do Dudu e Edu. O episódio gira em torno de alienígenas. Nesse caso é pior do que vocês imaginam. O episódio começa com um pesadelo que o Jimmy tem. O pesadelo envolve alienígenas com garras e